Isaac. Amém, queridos? Eu vou pedir a vocês fazer uma pergunta antes, rapidamente. Quantos estão felizes aqui? Levante a sua mão. Isso, quem não está feliz vai ficar, tá bom? Nem que seja na marra. Nós vamos aqui hoje falar um pouquinho, ainda eu quero continuar falando sobre tempo de provação, de ser aprovado. Ontem eu falei com os jovens aqui, depois das 12 horas, durante as 12 horas de louvor e adoração, sobre o tempo de ser aprovado e o que esse tempo exige muitas vezes de um jovem, né? Exige obediência para ser aprovado, exige obedecer pai e mãe para dar testemunho de uma fé verdadeira, porque todo mundo no Brasil fala que tem fé, né? Tem até uma conversa aí que é importante tu ter fé em alguma coisa, é isso que importa. Mas isso não é a verdade. A verdade é que o único caminho que leva o ser humano a Deus chama-se Jesus Cristo. E somente por Ele, importa que por Ele nós sejamos salvos. E ponto final, se aparecer outra conversa é mentira, são filosofias humanas, e eu te desafio a resistir às filosofias humanas e crer na palavra de Deus, que é o seu Criador, portanto Ele sabe tudo o que você precisa para ser aprovado e alcançar uma vida plena, amém? Então abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Vamos lá, 5 de Pedro, 1 Pedro, a carta do apóstolo Pedro. O texto diz assim, no versículo 5: semelhantemente vós, jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingivos de toda humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós oramos a Ti nessa manhã e pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, que nós possamos ouvir, ó Deus, a Tua palavra, absolvermos a Tua palavra e sermos edificados por ela. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? O texto que eu li de 1 Pedro, ele está falando para mim e para você, o apóstolo Pedro está falando que você tem um alvo nas costas. Você consegue olhar suas costas aí? Pede para quem está atrás olhar. Você tem um alvo nas costas. O texto diz que o diabo está ao derredor como um leão, bramando para te tragar, para te destruir. E o que o diabo precisa para te destruir é que tu te distraia. A tua distração é o melhor, é um prato cheio para o diabo. Quando você está distraído com coisas fora do seu tempo, com coisas precoces, quando você está distraído com situações fora da sua legitimidade, ou fora da sua jurisdição, ou fora da sua circunferência, você está sendo um alvo fácil. E o texto do apóstolo Pedro diz que o diabo, ele anda ao derredor. Ele não é um leão, ele imita o leão, ele faz barulho, ele é barulhento. E quando alguém está distraído, ele mira o alvo nas tuas costas e fala: agora eu derrubo esse sujeito, agora eu destruo esse aí que diz que é filho de Deus, que ele anda papagaiando aí rua fora, que ele é filho de Deus, mas ele não tem atitude de filho de Deus. Portanto eu vou cirandar ele, vou peneirar ele. O diabo, o seu adversário, o meu adversário, quando ele olha para você, meu irmão, você não precisa ser da igreja. O senhor está falando isso aí para os crentes? Não, estou falando para quem não é crente. Estou falando para os descrentes também. E para os que são crentes mais ainda, para os de casa. Você pode ser o que você for,
Você é alvo desse adversário, conforme está dizendo o apóstolo Pedro. E ele está ao teu derredor querendo te destruir. Ele quer acabar com a tua vida. E ele vai usar pessoas, ele vai usar situações, ele vai usar doença, ele vai usar erros que você comete e que você não tem ainda o entendimento que são erros graves que vão ali na frente encontrar contigo. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então eu semeio hoje, talvez agora não é o tempo do fruto, mas daqui a pouco ele vai estar diante de mim. Coisas indesejadas, elas só acontecem porque alguém vacilou, alguém foi acertado, alguém foi alvo do diabo. E esse texto ele mostra para nós, ele traz e dá essa demonstração sobre esse adversário. Mas olha que coisa interessante, nós temos um adversário, mas Deus, a palavra está dizendo assim, resistir, o Deus que nós servimos, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos diante da potente mão furada do Cristo ressurreto. As mãos de Deus representam a proteção, e as mãos furadas do Cristo, que morreu na cruz para me salvar, para te salvar, pode trazer proteção para os corações humildes. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Hoje as pessoas estão se humilhando diante do diabo. E sabe qual é o nome de quem se humilha diante do diabo? É soberbo. Aquele que se exalta, sabe aquela pessoa que tem um bico? Sabe? A Bíblia diz que os que se exaltam serão abatidos, humilhados, e os humildes serão exaltados debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia está nos dando, o apóstolo Pedro, ele pode falar com muita propriedade sobre soberba, sobre exaltação e sobre humildade. Pedro é o cara certo, é o apóstolo de Jesus mais completo. Um cara muito enérgico, um cara violento, um cara que qualquer coisinha ele arrancava a tua orelha, mano. Ele pegou o soldado Malco e quando vieram prender Jesus, ele arrancou a orelha dele. Fala, já vou tirar a orelha desse jaguar. Já está se atravessando com o meu mestre e vai ficar sem orelha. Aí Jesus fala, Pedro, não faz isso, Pedro, está ficando louco, Pedro quer queimar meu filme com o homem. Botou a orelha do cara de novo no lugar. Aí Pedro sai dali. E por que eu quero que tu entenda que Pedro é o cara certo? O texto diz, resisti-lhe firmes na fé. Resistir-lhe quem? O diabo, seu adversário, que está ao teu derredor, te mandando informações o tempo todo, te mostrando. Tem gente que, olha que interessante isso aqui. Quando Pedro fala disso aqui, eu faço uma viagem assim, na história, na minha, né, obviamente. E é desse jeito. Quando nós estamos desorientados, principalmente quando nós somos jovens, o diabo faz nós estufar o peito, né? A gente tem um bico, sabe nada, inocente. E a gente acha que a nossa força da saúde, da juventude é tudo. E a gente desrespeita pai, desrespeita a mãe, desrespeita a autoridade, desrespeita qualquer pessoa que chegar. Fala besteira, as palavras têm poder. Tem jovem, tem adolescente que ele fala besteira contra o pai, contra a mãe, e ele nem sabe que isso está que nem um bumerangue, né? Ele cai que nem um monte. Aí ele entra em crise de ansiedade. Eu vou morrer. E ele não sabe por quê. Aí você pergunta, vem cá, jovem, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que é a tua relação com teus pais? Ele começa a chorar.
O que houve, jovem? Eu odeio meu pai e minha mãe, mas por quê? Muitas vezes tem alguma situação, mas na maioria das vezes não tem, são desobediências. O pai fala assim, ó, não vai por aqui, fulano. Eu vou, eu quero ir, eu sou teimoso. Eu vou. Não vai, fulano. Às vezes pai e mãe que estão aqui, é melhor dizer vai. É ou não é verdade? Vai, meu, te arrebenta que eu quero bater palma. Aí ele fala, ih, a minha mãe falou para mim ir. Parece que a mãe e o pai são adversários. Parece que a mãe e o pai são o diabo. Aí a distração de fora distrai ele e ele vai, de peito aberto. Na primeira, eu quero a minha mãe, cadê minha mãe? Queridos, o diabo não está brincando de ser diabo. E eu vou dizer para você, tem dias que o diabo acorda endemoniado. E ele quer te arrebentar. E tu está lá de peito aberto. Escute isso aqui, entenda, a obediência, a capacidade de obedecer é a humildade em ação. A capacidade de se dobrar é a humildade em ação. A capacidade de ouvir as pessoas mais velhas, jovens, o texto diz, jovenzinhos. Você que é jovem ainda. O texto está falando. Não, eu tenho que cantar os Chaves aqui para essa turma. Porque eles parecem às vezes a banda dos Chaves, todo mundo para um lado, um para o outro, outro para o outro. E eles não obedecem, eles querem fazer bagunça, estão vivendo humilhado. E são muitas vezes considerados escória nesse mundo aí. Escute isso aqui. Semelhantemente vós jovens, sede submisso aos mais velhos, e cingidos, ou vistam a roupa da humildade. Vistam-se da humildade. Quando seu pai falar para você, o cabeção, rapaz, não faz isso, cara. Você ainda tem que estudar, ainda tem que se formar, para com isso. Eu estou apaixonado. Irmão, eu estou apaixonado. Então vai, cara, vai. Só que tem um problema, né, pai? Né, mãe? Depois você vai ter que fazer o puxadinho. Bem feito para ti. Hoje eu estou mal hoje, bem feito para ti. Porque tu apoiou, bem feito. A Bíblia está nos chamando, dizendo, obedeça, cabeção. Se você quer ter autoridade, se você quer ter legitimidade, se você quer crescer, se você quer passar pela prova do tempo, obedeça os seus pais e as autoridades instituídas sobre vós. A Bíblia está dizendo que a humildade, queridos, o apóstolo Pedro está falando isso, e eu vou te mostrar quem é Pedro, para te entender o que eu estou falando. Pedro é um cara terrível, mas eu gosto dele. E aí o texto diz assim, isso aqui é demais. Olha só, semelhantemente vós jovens, sede submissos, vamos ler o texto novamente, aos mais velhos, e vestivos de humildade. Olha aqui que coisa maravilhosa, porque Deus resiste aos soberbos, aqueles que têm o bico, sabe? Sabe aquela pessoa de dura cerviz? Ela está lascada e não se dobra. Ele não tem onde cair morto, ele não se dobra, É um bico, sabe? Tu olha assim, os pais, eu vejo pais, e às vezes eu dou risada da situação, porque eu aprendi a rir das coisas ignorantes. Eu aprendi a fazer isso para não o meu coração não ter problema cedo, senão eu vou ter um infarto, né? Eu aprendi a rir. Eu fico olhando às vezes a pessoa, os pais assim, e eu começo a rir. Eu falei, nossa, ele deve estar olhando para esse filho dele e fala assim, isso aí há poucos dias eu estava limpando todo cagado, há poucos dias estava aí todo, agora está aí o machão, há poucos dias estava aí, ó, eu estava limpando a bunda, não sabia tomar banho. Não é assim que o pai e a mãe pensam? Agora está aí machão, entrou na fase da puberdade, acha que é homem, né? E os pais ficam olhando, eu dou muita risada, gente, eu me divirto. Aí os pais olham e falam assim, tem pai que pensa como eu, ah, tu está soberbinho, né? Eu sinto dizer que tu vai ser abatido, meu filho.
Eu já vi pai dizendo para os filhos assim: meu filho, eu sinto dizer que tu vai ser abatido, e eu vou ter que chorar vendo tu sofrer, porque tu não quer obedecer, meu filho. Meu filho, olha para mim, quem foi que te deu essa empáfia? Quem foi que te deu essa retórica, se tu nem terminou o 2º grau ainda? Eu já vi pai discutindo com o filho, e falando assim: não, quem te deu essa retórica? Meu filho, o paizinho aqui, a mãezinha está na escola da vida, tu nem terminou ainda de sair das fraldas, nem terminou o ensino médio, e tu está querendo dizer para mim que eu estou errado, meu filho, e eu só quero o teu bem? Olha os pais concordando comigo, olha os filhos chateados. Eu estou chateado, que fique, meu irmão, fique chateado, e eu sinto dizer para ti que vai piorar a tua chateação. Ah, se tu não dobraste teu coração, se tu continuar de dura serviço, tu está rindo de ti, tu está rindo da tua desgraça. Se tu continuar assim, você vai ser reprovado. Não passa pela prova do tempo, porque Deus resiste os soberbos e os abate. Deus não está brincando conosco. E outra, Ele não está nem preocupado, porque Ele te deu livre-arbítrio. Escolha você. Agora o diabo está falando o seguinte: se eles não escolhem, deixa que eu escolha. Eu vou arrebentar ele. O diabo anda com a tua foto debaixo do braço, no inferno. Eu vou pegar ele hoje. É hoje. Ele fica a tua foto debaixo do braço, abaixo para cima no inferno. Ele fala: a hora que vacilar, eu vou cair arrebentando ele. Aí ele vai e chega diante dos anjos da guarda de Deus e fala: ei, fulano aí, ó. E aí, ó, tá na minha lista. Aí, olha aí, desobedecendo. Olha aí, acabando com a vida da filha dos outros. Olha aí, eu vou arrebentar ele. Aí os anjos saem para lá, chifrudo. Sai para lá que tu não pode passar, tem um limite para ti, não fica fazendo tumulto aí. Vaza, ele vai se dobrar. Aí os anjos de Deus escoltam o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai lá no jovenzinho. Ele é ansioso, triste, que a namorada deixou ele. Aí o Espírito Santo fala para ele, no coração dele: se arrepende, esse namoro está precoce. Ó, obedece tua mãezinha, teu paizinho. Aí a mãe vem, bota no colo, faz carinho, mas ele ignora o Espírito Santo. É dura serviço. Pessoa de dura serviço é a pessoa que não se dobra. É a pessoa que ela está perdendo tudo, mas ela não se dobra. Ela está, assim tu olha para ela está pousando nas redes sociais, mas a vida dela é uma desgraça. O tanto de gente que posa na rede social. Vocês já viram que a moda agora não é tirar. Antigamente não, há pouco tempo atrás, você tirava foto, retrato, né? As mulheres gostavam de fazer book, né? Esse negócio para mim sempre foi estranho, nunca fiz esse trem aí. E as mulheres, book. Hoje tem umas frescuras de book que chega a dar uns 50 nojo. Mas hoje tem o Instagram. Eu não aguento, gente, eu vou morrer. E eu fico olhando para aquilo ali. Aí eu falo assim: que é isso, meu Deus do céu? É uma falta de autoestima, carência. Se não teve pai esse sujeito aí, essa sujeita, não teve mãe para educar. Gente, não é a foto da pessoa, é a foto da bunda. Ah não, gente, tem que ver bunda agora. Vai no banheiro, meu irmão, na privada. Sabe, é umas coisas assim, ó, que eu vou falar para vocês com todo respeito. É inescrupuloso, é sem noção, é gente de dura serviço, que não se dobra, que não se respeita, que não se ama, então não vai amar os pais. E a Bíblia diz que aquele que não ama pai e mãe, ele não vai alcançar muita coisa. Aquele que não se humilha debaixo da mão de Deus,
para compreender o tempo em que ele vai entrar e vai regozijar e vai conquistar aquilo que está proposto a ele conquistar. O texto diz: sede sóbrios, seja vigilante. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, e ele busca a quem possa tragar. O texto está falando a quem possa, porque você pode não ser a presa do diabo, você que tem que decidir. Você pode decidir não ser essa presa. E o 9 diz: resistir firme na fé, sabendo que os antigos, os seus pais, os seus avós, as autoridades que estão sobre ti já fizeram um caminho, e talvez já viveram as experiências e já tiveram esses sofrimentos, por isso eles estão dizendo para ti não ir por esse caminho. É o que o texto está falando, vou ler. Resistir-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo dentre os vossos irmãos no mundo. Antes de tu nascer, campeãozinho, teu pai já estava ralando, tomando choque. Talvez você não viu, mas o teu pai andava só grudado nos fios. E você acha que você é o bambambam. Sabe de nada, inocente. Continua apanhando, porque todo aquele que é soberbo, ele será abatido. E eu quero concluir, o Pedrão, vou mostrar para vocês o Pedrão. O Pedrão, o apóstolo Pedro, por que ele fala com propriedade sobre o tema: sedes humildes e humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que vocês sejam aprovados segundo a fé em Cristo Jesus, o vosso Redentor. Sabe por que Pedro fala isso? Olha o que acontece com Pedro em João 13. João 13, Pedro chega a um determinado momento, depois de uma festa, Jesus enrola uma toalha na cintura, e Jesus sai e chama os seus discípulos e manda eles sentar, e agora Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Olha o Pedro, Pedro é sanguíneo. Não, Jesus, o Senhor nunca vai lavar os meus pés. Olha a humildade. Sabe qual que é o problema, gente? Sabe por que você não obedece teus pais? Porque tu tem problema com a tua identidade. Tu não conhece Deus, o verdadeiro Pai, que pode te suprir. Olha a crise de identidade, Pedro. Não, Jesus, o Senhor não vai nunca lavar meus pés. Aí Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu de novo, Pedro, tu está só me dando problema, Pedro. Pedro, eu estou falando contigo o tempo todo, Pedro. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro, já mudou de ideia logo, se arrependeu. Não, Jesus, então sendo assim, lava o corpo todo. Se arrependeu na hora. Pedro tinha essa capacidade, queridos. E eu penso que Pedro, na maioria das suas atitudes, ele não fazia isso porque ele era um cara soberbo, mas ele fazia por respeito. A atitude de Jesus de lavar os pés dos discípulos é uma atitude de humildade, ensinando a eles a se abaixar. Jesus se ajoelhou, e ele é o mestre, ele é o rei dos judeus, e lavou os pés dos pescadores. Pedro era um pescador. Pedro não queria deixar Jesus lavar os pés dele, porque ele tinha uma memória de que ele era um cara, um Zé Ninguém. Eu sou um simples pescador, Jesus. Eu estou aqui com o Senhor, aproveitando aqui do seu poderio, né? Eu ando contigo, eu vejo os milagres, eu estou me aproveitando disso. Como é que o Senhor vai lavar meus pés se o Senhor é o rei dos judeus, o Senhor é o filho do Deus Altíssimo? E aí Pedro, quando Jesus fala para ele: pois é, Pedro, mas se tu não deixar, quem não deixasse eu lavar os pés, não tem parte comigo. Você vai encontrar, meu irmão, mesmo dentro da igreja, pessoas de dura cerviz, que não se dobram. E eu sei que no teu coração está passando assim: pastor, é muito bom o senhor estava falando aí, mas eu quero saber se vocês aqui da igreja, se vocês são assim, humildes. Humilde, depende do que é humildade para ti.
Se humildade para ti for a pobreza oculta que está na tua mente, nós não queremos. Não queremos. Humildade não é pobreza oculta na mente. Até porque Deus criou todas as pessoas com capacidade de crescer e se desenvolver. O texto diz em Salmos que Ele deu a terra para os homens governar. E os céus quem cuida é Ele. Ele foi no Éden, criou o homem do pó da terra e soprou neles o espírito de vida. Você vive na presença de Deus. Para começar, mesmo se eu não for na igreja, mesmo se tu não for na igreja, não é dualismo, é um mundo só. Quando a Bíblia diz o mundo jaz do maligno, ela está falando do sistema corrupto. Ela não está falando da terra. A terra foi Deus que criou. A terra é abençoada. Você já viu que você vai ali, tira uma pedra daquelas ali e planta um pé do que tu quiser, mesmo que seja inso, vai nascer. A terra é abençoada. Agora, os homens de dura cerviz não se dobram. Olha o Pedrão. Esse Pedrão. Eu sou admirador do Pedro. Ô Pedro, tu não entendeu nada que eu falei, Pedro? Não, nunca lavarás meus pés, respondeu Jesus. Se eu não lavar os teus pés, não tens parte comigo. Respondeu Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas lava também todo o corpo. Disse Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar, senão os pés, no mais está todo limpo pela palavra. Pedro, você já está limpo. E Pedro, ele toma cada tapa na orelha de Jesus. Pode observar Pedro. Pedro, volta e meia, ele toma uma concha. Acorda, Pedro, para com isso, Pedro. Estava rateando aqui. Até parecem uns discípulos que eu tenho aí. Eu estava aqui rateando. Ô pastor, não está certo, tá certo. Isso, rapaz, vamos para frente. E talvez você tenha um filho assim, de dura cerviz, não se dobra. E eu gostaria que você entendesse aqui hoje que o Senhor está te chamando, filho, filha. Não só os filhos, não fique chateado comigo, tá, filhos? Mas teu pai também pode ser de dura cerviz. Teu pai também pode ser alguém que não se dobra diante da poderosa mão de Deus. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: a humildade é o recipiente da aprovação. Alguém capaz de ser humilde e não remover os marcos antigos, respeitando as autoridades, quem veio antes, esse alguém é capaz de ser muito abençoado na terra. Alguém capaz de ouvir quem já passou as experiências é capaz de acertar muito mais na vida. Alguém capaz de dobrar o seu coração e render ao Senhor a sua vida, entendendo que há um Deus que Ele criou todos os céus e a terra, e deu a terra para você morar, e criou você e botou você na terra. Esse alguém pode ser muito feliz na terra. Hoje nós temos pessoas vivendo doentes, amordaçadas, porque não querem reconhecer o Deus que as criou. Hoje nós temos um fenômeno que eu digo que é um demônio: ostentação. Ostentação é um demônio, e esse demônio está a serviço do Zeitgeist, do espírito da época, o espírito da apostasia, o espírito que vai cegar o entendimento das pessoas, que vai fazer as pessoas ir contra a palavra da verdade, que vai fazer as pessoas, os jovens dessa era de graça, se opor à palavra de Deus. Queridos, o orgulho é o lugar da queda do homem. Preste atenção em mim. Olha aqui, muitos pecados fogem de Deus. Prostituição,
drogadição, fornicação. Pode ver o irmão, não levanta a mão, não olha para o lado agora, e não fala quando chegar em casa: ó, o pastor estava falando de ti hoje. Não fala, fica quieto. Tem irmão que não está aqui no culto já tem alguns dias. Por que ele está fugindo? Por que ele está fugindo? Pecado. O pecado faz a gente fugir de Deus. Pode observar que tem irmão que some da igreja aqui, não olha para o lado agora, gente. E não fala em casa também: ó, o pastor estava falando de ti lá, desgraçado. Não é fazer isso aí não, pelo amor de Deus. E ele some assim do nada. Tem os crentes ninja, mas tem os crentes que fogem. Tem crente que chega aqui e fala que vai me ajudar. Ele chega que nem um ninja. Ao mesmo tempo que ele chega, ele some. Falei: cadê o irmão que ia me ajudar? Sumiu. Sumiu. Agora o orgulho é oposição a Deus. Por isso que os soberbos serão abatidos. O orgulhoso é pior do que aquele que peca como Pedro e se arrepende. E Deus é misericordioso e Ele perdoa. Mas o orgulhoso, ele se opõe a Deus. O orgulhoso, ele é Lúcifer. Ele no céu bradou: eu vou subir acima das estrelas e vou sentar no trono no lugar de Deus. A propósito, há muitos candidatos a se opor a Deus, porque o homem que vive na queda, ele tem a semente de Lúcifer imprimida nele. Lá no Éden, o primeiro homem foi ferido no Éden, expulso do Éden, e nele ele levou junto a semente do diabo. Lúcifer plantou a semente nele do orgulho. Por isso que todo joelho, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Porque se não confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é um orgulhoso e é oposição a Deus e será destruído. Essa é a palavra da verdade. Ah, pastor, arrependam-se. Dá tempo ainda. Ah, mas eu sou aquele cara que eu gosto da balada, eu gosto da cavalona. Eu sou linfomaníaco. Tu pode ser o Satanás, se tu é da parte do Satanás, mas se hoje tu te arrepender e falar: Satanás, desmanchamos a sociedade, espírito de sedução, eu não quero mais ser linfomaníaco, eu quero ser salvo, você está livre. E Jesus vai te perdoar como Ele fez com Pedro. E Ele vai te pegar. As memórias de Pedro são quando ele estava chapando o pé na água, caminhando sobre as águas. Quando ele olhou para o lado e afundou, a memória de Pedro é Jesus dando a mão para ele: Pedro, homem de pequena fé. É o que Deus faz com aquele que tem um coração humilde, quebrantado, espírito contrito. Senhor, eu preciso ser transformado. Ele pega o cara está afundando no pecado, e ele levanta o cara, fala: está aqui, rapaz. Agora o orgulhoso, o Senhor fala: não afundou ainda? Pega a âncora. Some, rapaz, está atrapalhando. Aí o cara fala assim para mim: ah, pastor, o senhor é muito ruim. Eu sou ruim? Não, querido. Você tem uma natureza má. Eu tenho uma natureza má. Eu preciso dominá-la. E só existe um jeito de eu dominar a minha natureza ruim: é me dobrando diante de Cristo. É por isso que você vê um cara como Pedro acertar. Ele escolheu, levante no seu lugar. Nós vamos encerrar hoje com essa palavra. Pedro escolheu não ser um homem de dura serviço. E eu vejo que Pedro era muito gente boa. Pedro, ele tinha uma sacada muito boa.
Os pais que estão aqui, imagina o teu filho que está em coma, enchendo o saco já. O cara está enchendo o saco, sabe? Você já perdeu todas as esperanças com ele, e você já está dizendo assim: vamos mandar esse cara para fora da minha casa, não aguento mais. Cara, eu saio de casa cedo para trabalhar, eu volto, esse cara está me dando problema. É droga, é isso, é aquilo. Ele inventa uma coisa cada dia, e eu não aguento mais. Eu trabalho, eu tenho uma labuta diária pesada, eu estudo. Esse cara não quer nada com nada, vou mandar ele embora. Tem vários pais já pensando assim. Deixa eu te falar uma coisa, pai. Não é você que é mau, é o teu filho que é de dura serviço. Tem um coração orgulhoso que não se dobra. Pai, não fique doente. Sabe por quê, pais? Olhe para mim aqui. Vem para a igreja. Se você tiver que mandar esse cara embora, ele é de maior, manda logo. Fala, vai, vaza, meu. Pega teus trapos, vai fazer a tua vida. Tu é machão, tu é o bonzão. Vai aí, então ganha o mundo aí, cara. Eu te abençoo para te ganhar o mundo. Vai, tá abençoado. Vem para a igreja orar por ele, sabe por quê? Deus vai pegar ele e ele vai falar: cadê minha mãe? Eu quero meu pai. E aí você vai estar fortalecido, não vai estar também destruído, para poder abrir os braços e acolher teu filho. Eu tenho certeza que a recompensa vai ser maior do que a tristeza dele ter ido experimentar aquilo que ele acha que é certo. Você forte e ele voltando. Pode ficar tranquilo, pais. Esse teu filho aí não está perdido. Ele é o pródigo. Ele tem que voltar com as pernas dele. É diferente de uma pessoa que está lá na rua perdida, ignorante, não conhece Deus, alheia do amor de Deus. Esse eu vou lá buscar, eu vou lá pegar no colo, eu vou lá abraçar. Agora o teu filho, criado dentro da tua casa, tu é cristão e está se opondo a ti, você é pródigo, deixa ele ir. Vai comer lavagem, e quando ele estiver comendo lavagem, ele vai lembrar da tua janta. Aquela janta que a minha mãe faz, aquela caminha quente. Ele vai estar comendo lavagem, fazendo assim, ó. Ai, a cama quente lá que o meu pai comprou, aquela box. E aí ele vai voltar com as próprias pernas, desesperado, pedindo perdão. Pai, me perdoa. Pai, eu quero ir para a igreja. Aí você fala: vem, meu filho, o pai vai dar uma festa, porque tu estava morto e hoje tu reviveu. Aí você vai celebrar. E eu vou te falar algo aqui que é muito interessante. Eu vivi isso, eu sou testemunho disso. A alegria do dia que eu voltei no olhar do meu pai, eu acho que foi maior do que o dia que eu nasci. O dia que eu voltei para casa, o dia que eu voltei para os braços dos meus pais, a alegria do meu pai, ele ficou como criança e me recebeu de volta em lágrimas. O meu pai aos 70 anos me levantou no colo, começou a pular comigo, abraçado. Filho, voltou, te amo, cara. Vamos acertar tudo, vamos crescer. Queria me dar tudo, já começou a me dar tudo, me dar carro, me dá tudo, me dá tudo. Quando o filho volta para ser restaurado, não só o pai tem o benefício, você tem também, o cabeção, porque o teu pai te ama. Larga a mão de ser ignorante, larga a mão de ser tolo, larga a mão de ser duro de coração. Amém? Fecha os teus olhos. Chegou o tempo de Deus para ti. Aleluia. Fecha os teus olhos. Não é sobre ofender você, é sobre despertar você. É sobre dizer para você que há um futuro, há um caminho, há uma esperança viva, há uma prova que você precisa passar e ser aprovado. Há um tempo maravilhoso que Deus tem para completar a boa obra na sua vida, homem, mulher, jovens. Deus te chamou, no ventre da tua mãe te colocou, lá na eternidade Ele te escolheu. Daqueles milhões de espermatozoides, você foi o que acertou o alvo. E entenda, Deus te permitiu nascer para acertar o alvo, e não ser o alvo do inimigo, mas acertar o alvo do sucesso.
Então levante as suas mãos. Chegou o tempo de Deus para essa igreja. Chegou o tempo de Deus para os jovens dessa igreja. Chegou o tempo de Deus para que nós sejamos convencidos pelo Espírito Santo de Deus e espontaneamente venhamos nos render ao nosso Deus. Aleluia. Queridos, você que está aqui, faça a sua oração de entrega aí. Diga para o Senhor te ajudar. Diga: Senhor, eu me humilho debaixo das mãos furadas, das mãos poderosas furadas de Cristo. A poderosa mão de Cristo furada na cruz está sobre ti. Por isso, dobre o seu coração nessa manhã e peça para Ele força para corrigir a rota, para voltar a vencer. Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro e te peço, Deus, em oração, não permita que nós sejamos alvo do diabo. Senhor, espere mais um pouco, nós vamos obedecer. Oh Deus, espere mais um pouco, Senhor, nós vamos obedecer. Espere mais um pouco, Senhor, nós vamos obedecer. Oh Deus maravilhoso e santo, somente o Senhor é poderoso para tocar essa geração e converter os seus corações a Ti. Espere mais um pouco, Senhor, não permita essa geração se perder. Vem, salva-nos. Vem, Espírito Santo, e salva-nos, salva-nos. Vem, Espírito Santo, e fala aos corações nessa manhã. Querido, coloque a mão sobre o teu coração. O Senhor está ministrando a sua vida. Faz de novo, Senhor. Faz de novo na vida dos meus irmãos. Eu te peço em nome de Jesus. Você que pode regozijar, dá uma festa ao Senhor. Aplauda o nome dele bem forte e diga: obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Levante sua mão na direção da sua casa. Que o Senhor te abençoe, que Ele levante sobre ti o seu rosto, que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida. O Senhor te abençoou e te fortaleceu. Deus abençoe.